Vamos refletir nesse exato momento sobre para onde vai o espírito após a morte. Para onde vai o espírito após a morte? Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 está escrito: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então em Eclesiastes capítulo 2, versículo 7 encontramos uma resposta, que o espírito volte a Deus que o deu. Mas eis uma razão: todo espírito volta a Deus? Ou só o espírito do cristão volta a Deus? E para onde vai o espírito dos descrentes? Quando vemos na Escritura isto, começamos a entender o seguinte: que todos os homens antes de estar em Cristo estão mortos em seus delitos e pecados. Mas para os cristãos, em Efésios capítulo 2, versículo 1, está escrito: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais outrora andastes. Ele vos deu vida. Então o cristão ele foi vivificado, o seu espírito recebeu vida, ele recebeu vida espiritual. Então ele tem vida. E o não cristão tem vida, né? Recebeu vida? Não, o que não tem a fé em Cristo não recebeu a vida por meio do Evangelho, que ouviu o Evangelho. Então o que acontece? Ele permanece na morte. Daí entendemos que quando ele morre, ele simplesmente morre. Ele entra no apagão, ele apaga. Mas vem cá, e o inferno? E aquela passagem do rico e de Lázaro, que fala que o rico foi para o céu, por ser de Abraão, o pobre foi por ser de Abraão, e o rico foi para o inferno, queimando na chama de fogo. Mas quando vamos ver aquilo ali foi uma parábola, porque Jesus, naquela época em que Jesus estava andando na terra, os judeus, eles acreditavam que as pessoas ricas que tinham dinheiro, tinham grandes posses, elas eram abençoadas por Deus e portanto tinham comunhão com Deus, e assim ao morrer estariam com Deus, e as pobres estariam no inferno, num lugar de tormento, num lugar que podemos dizer que é inferno, que quer dizer sofrimento, num lugar de tormento e chama de fogo. Aí Jesus chegou e criou uma parábola mostrando exatamente o oposto, combatendo o ego do coração deles, o egoísmo deles, o ego grande do coração deles. Jesus combateu. Jesus, foi esse o propósito de Cristo. Ele começou a inverter, ele mostrou que o rico foi perecer ao pós morrer e que o pobre foi estar com Deus. Então assim foi só para que entendesse que a riqueza não levaria o homem a Deus. Ele não pregou também que por ser pobre estaria com Deus, mas sim apenas ele fez uma contradição ao que eles ensinavam, que os judeus ensinavam e criam naquela época, disseminavam, discriminando os pobres e os mais fracos. Então Jesus foi e confrontou isso, por isso ele criou aquela parábola. Mas não é literal, não é que existe um lugar de tormento em que a alma do descrente vai ficar queimando lá até o dia do juízo. Não existe isso. Quando o descrente morre, ele entra na morte, no estado de morte, de apagão. Mas Jesus disse: quem ouve a minha palavra nunca verá morte eternamente. Quem ouve a palavra dele. Em João 5,24 ele disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida, não está mais nessa morte espiritual, então não morre. Está na vida. Se morrer fisicamente, não morre. Aí daí se entende o que ele disse: aquele que eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se morrer fisicamente, viverá espiritualmente. E aí todo que vive e crê nunca morrerá eternamente, para sempre, ele está querendo dizer. Nunca morrerá. Todo aquele que está vivo e crê nunca morrerá. Não prova a morte o que crê em Cristo. Por isso que Paulo falou isso aqui aos Filipenses. Agora podemos entender porque foi que Paulo falou isso. Filipenses 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso estou, certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Daí vemos o seguinte, que Paulo disse que tinha o desejo de partir e estar com Cristo se ele morresse pela morte, o que era incomparavelmente melhor. Assim vamos ver o seguinte: o cristão quando parte vai estar com Cristo justamente como Estevão, que ao ver Jesus em pé,
em reverência a ele, em Atos 7, ele, no final ao ser apedrejado, ele dizia, invocando dizia, está escrito, ele invocava o Senhor e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele vai ser recebido por Cristo. O que crê em Cristo vai ser recebido por Cristo na sua presença após morrer. Mas o que não é crente, o que não tem fé em Cristo, não é crente, que eu digo aqui, não é que faz parte de uma denominação evangélica ou não. É aquele que não tem fé em Cristo. Ele não verá a vida, ele está na morte, ele perece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Você não fique na morte, mas tenha a vida eterna. O que não é terá a vida eterna, é ter a vida eterna. Ele disse em João 6,47, quem crê em mim tem a vida eterna. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna, não é terá a vida eterna. Várias passagens o apóstolo fala que essas coisas ele escreveu em 1 João capítulo 5, para saber de que vós tendes a vida eterna, que crede no nome do Filho de Deus. Em 1 João 5 ele fala isso. Então, o que crê em Jesus tem a vida eterna, não é terá a vida eterna um dia. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. O apóstolo escreveu também em 1 João 5. Então, quem tem um filho tem a vida. Simples, quem não tem um filho não tem a vida. Ele morre, quando morre entra no apagão, pô, apaga tudo, não vê mais nada, fica inconsciente, apaga. E aí quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar para ser condenado para a condenação, para juízo e condenação eterna. Mas o que crê em Cristo ressuscitará para a vida eterna, porque ele já foi convencido pelo Espírito Santo e regenerado, recebendo fé em Cristo, porque Jesus disse que o Espírito Santo, quando viesse, convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Quando ele convence o homem do pecado, ele leva o homem a crer em Cristo. Então o Espírito Santo nos fez crer em Cristo, fez o cristão crer em Cristo. Então, sendo assim, ele tem a vida eterna. Esta a razão. Não existe mistério. Por isso que Deus diz na sua palavra, acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas já a morte dos santos, em Salmos ele diz, preciosa é ao Senhor, é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa, porque você vai estar com ele. E essa a explicação, como está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra que o era, o pó do cristão, o pó do que crê em Cristo. E o Espírito volta a Deus que o deu. Assim entendemos, o cristão tem a vida eterna, ele recebeu a vida, então ele entra na vida, ele participa da vida na morte. Quando ele morre fisicamente, ele participa da vida espiritual em Cristo, da vida eterna, ele já participa da vida eterna. Mas o que não crê em Cristo, ele morre, simplesmente entra no apagão. Essa é a reflexão que eu gostaria de fazer e que faço aqui neste momento com todos vocês.